A história começou na cidade de Xangai. Dentro de casa, uma mãe embalava seu bebê recém-nascido, expressando o quanto ele era sortudo por dormir tranquilamente após se alimentar, enquanto ela havia perdido muito sono cuidando dele. Apesar do cansaço, ela sentia que valia a pena, desde que ele crescesse saudável. O bebê, Lin Zixin, absorvia energia silenciosamente enquanto se alimentava. Por dentro, ele percebeu que havia reencarnado no corpo de um recém-nascido, cujo cérebro ainda não estava totalmente desenvolvido. Logo, uma janela de status apareceu, mostrando seu nome, idade de 33 dias e nível biológico comum, sem atributos. Ele, então, entendeu que possuía uma habilidade de trapaça. Aos 3 meses, sua mãe admirava o quão bem comportado ele era, e seu pai comentava que ele claramente era talentoso e que um dia se tornaria um poderoso fusor de genes ou, no mínimo, um ciborgue. Durante esse período, Lin Zixin completou sua primeira tarefa do sistema ao chutar as pernas 10.000 vezes. Ele ganhou a habilidade Usar e Avançar, que fortalecia qualquer parte do corpo que ele treinasse continuamente. Enquanto sentia sua força aumentar aos poucos, ele se perguntava sobre o significado de fusores de genes e ciborgues, comparando-os em sua mente a heróis como Homem-Aranha ou Homem de Ferro. Aos 4 meses, ele já havia aprendido a sentar e engatinhar, tomando cuidado para não alarmar seus pais com um progresso tão rápido. Ele treinava secretamente à noite, ganhando vitalidade, coordenação e proficiência em engatinhar. Aos 5 meses, ele conseguiu andar sozinho e notou com orgulho quão cedo havia alcançado isso. Aos 6 meses, sentiu que era seguro revelar algum progresso aos pais. Sentado com eles no sofá, mostrou que podia sentar e engatinhar sem dificuldade. Enquanto assistia às notícias, ele aprendeu mais sobre o mundo. Reportagens falavam de bestas aparentes, criaturas aterrorizantes nascidas de mutações na Terra. Para resisti-las, a humanidade se dividiu em 2 forças: ciborgues, que dependiam de tecnologia avançada, e fusores de genes, que modificavam seus genes para obter poder. Percebendo que esta Terra era diferente da que ele conhecia, ele entendeu o perigo ao seu redor. Mesmo assim, Lin Zixin lembrou a si mesmo que tinha um sistema próprio. Para sobreviver, ele precisava crescer constantemente, permanecer escondido e continuar evoluindo nesse mundo hostil. Um dia, uma nova vizinha chegou. Ela se apresentou como Zuan, trazendo um presente de boas-vindas e explicando que morava ao lado. Com ela estavam seu marido, Shen Yi, e sua jovem filha, Shen Qinghen. Para Lin Zixin, essa garota se tornou sua primeira amiga neste novo mundo, embora na época ele não soubesse que seus futuros se tornariam profundamente conectados. Aos 7 meses, seu crescimento era impressionante. Ele já conseguia correr, ganhando melhorias em vitalidade, coordenação, velocidade e técnica. Logo passou a pular, desenvolvendo músculos fortes nas pernas, saltos mais altos e técnica refinada. Ele também praticava falar sozinho, o que aumentava seu espírito, expressão e habilidades linguísticas. Graças à habilidade Usar e Avançar, ele dominou habilidades básicas como correr, pular e linguagem. Aos 8 meses, ele se desafiou ainda mais, conseguindo fazer abdominais e flexões, mas só ousava treinar assim quando seus pais não estavam por perto. Eventualmente, sua mãe entrou inesperadamente e ficou chocada ao ver seu bebê fazendo abdominais. Confusa, ela se perguntou em voz alta o que estava acontecendo. Para se tranquilizar, ela convenceu a si mesma de que era apenas uma alucinação causada pelo estresse de escrever seus romances. Aproveitando isso, Lin Zixin fingiu dormir, secretamente aliviado por tê-la enganado por enquanto. Alguns dias depois, enquanto dava banho nele, sua mãe de repente chamou seu marido alarmada. Ela notou que seu bebê já tinha abdominais visíveis com apenas 8 meses. Seu pai correu até lá, atônito, e pensou no quanto Zixin já tinha um apetite enorme. Combinado com músculos definidos, tudo parecia extraordinário demais. Após juntar as peças, ele declarou que seu filho devia ser um prodígio raro, certo de que teria um futuro brilhante e provavelmente se tornaria um fusor de genes, ou, no mínimo, um ciborgue. Lin Zixin reconheceu silenciosamente o quão perto seu segredo esteve de ser descoberto. Felizmente, a imaginação de seu pai forneceu a explicação perfeita. Ter pais escritores de web novels, ele pensou, era inesperadamente conveniente. Mais tarde, enquanto assistia televisão com sua mãe, ele descobriu que não era o único gênio neste mundo mutado. As notícias relatavam sobre um jovem talentoso no exército de artes marciais da capital
que com apenas 2 anos já conseguia levantar um haltere de 20 quilos com uma mão. Sua mãe o elogiou com orgulho, convencida de que ele nunca ficaria atrás dos chamados prodígios de famílias de elite. Ouvindo isso, Zixin pensou que ela realmente tinha um bom julgamento, embora se perguntasse silenciosamente se conseguiria levantar 20 quilos quando chegasse aos 2 anos. Quando atingiu essa idade, ele provou estar certo. Com a ajuda de seu sistema e treinamento incansável, ele conseguia facilmente levantar 20 quilos com uma mão. Mas, justo quando celebrava seu progresso, foi surpreendido quando sua vizinha chamou, anunciando que Han havia vindo brincar. Embora relutante, Zixin saiu e logo ficou cara a cara com Shen Qinhan. Aos 2 anos, ela ainda falava como bebê e não era muito clara em suas palavras. Ela lhe ofereceu um doce, que ele aceitou educadamente. Apesar das diferenças, os dois se tornaram inseparáveis. Han Hen frequentemente se agarrava a ele, e Zixin usava seu pequeno tamanho como peso extra para seu treinamento, carregando-a nas costas durante exercícios. Ainda assim, havia um problema. Às vezes, seu colete de peso vazava, deixando-o exasperado. Aos 3 anos, sua força cresceu ainda mais. Ele conseguia levantar 40 quilos com uma mão, superando até o prodígio da capital que aparecia nas manchetes. Mesmo assim, seu nível biológico permanecia no nível comum 1, apesar de sua habilidade usar e avançar. Isso levou a questionar o quão poderoso seria alguém no nível comum 2 e até onde os limites humanos poderiam se estender. Pela primeira vez, ele saiu para o mundo exterior. Nas ruas, viu figuras estranhas, mutantes e ciborgues, que deviam ser os fusores de genes e ciborgues que ele ouvira falar. Curioso, decidiu que o melhor lugar para encontrar respostas era a biblioteca. Como seus pais não permitiam que ele usasse dispositivos eletrônicos livremente, ele foi com sua mãe, Zhuang e Shen Qingan, à biblioteca. Sua mãe e Zhuang ficaram curiosas sobre por que ele gostava de ler esses livros, presumindo que devia ser porque ele herdara traços de gênio. Mesmo quando Han Hen tentava oferecer biscoitos, Ziqin recusava educadamente, dizendo que preferia ler. Através desses livros, Ziqin obteve uma compreensão mais profunda do mundo mutado. Registros de ruínas antigas explicavam que os seres vivos eram divididos em 6 níveis biológicos: comum, avançado, raro, épico, lendário e mítico. Cada nível tinha subdivisões, mostrando o quão vasto era o abismo entre o mais baixo e o mais alto. Percebendo isso, Ziqin entendeu que, ainda no estágio comum, ele mal era mais forte que uma formiga em comparação com os níveis superiores. Ele decidiu que precisava treinar mais intensamente enquanto permanecia discreto. Caso contrário, sobreviver neste mundo perigoso seria impossível. Aos 4 anos, o sistema de Zixin atribuiu a ele uma nova tarefa: treinar não apenas seu corpo, mas também sua mente através da leitura. Isso lhe deu a habilidade de acumular conhecimento e compreensão rapidamente. Nessa época, ele também começou o jardim de infância. Sua professora, a senhorita Zheng Mei, guiava a classe enquanto Zixin frequentava ao lado de Shen Qingan. Logo depois, Zixin avançou para o nível comum 2. Suas habilidades físicas dispararam. Ele conseguia levantar 80 quilos com uma mão, pular até 1,2 metros e correr 100 metros em menos de 11 segundos. Mas com grande poder vinha responsabilidade. Quando King Hanhen foi intimidada no jardim de infância e zombada por molhar a cama, Zixin não pôde ignorar. Ele interveio declarando que qualquer um que ousasse intimidá-la teria que enfrentá-lo. Suas palavras ousadas assustaram as crianças, que imediatamente recuaram com medo. Esse incidente desencadeou uma recompensa do sistema. Ele completou sua missão e ganhou o título de Rei das Crianças do Jardim de Infância. Pela primeira vez, Zixin percebeu que podia completar várias missões ao mesmo tempo, o que significava ainda mais progresso. Meio ano depois, seus esforços valeram a pena. Ele completou a missão de leitura e recebeu o atributo Rota Celestial da Sabedoria. A partir de então, sua capacidade de aprendizado atingiu o auge, superando até os limites humanos normais. O tempo passou rapidamente. Em pouco tempo, ele e King Hanhen estavam com quase 7 anos prestes a se formar no jardim de infância juntos. Antes de começar a escola primária, Zixin passou suas férias treinando ainda mais intensamente. Ele conseguia levantar 200 quilos, pular 2 metros e correr 100 metros em menos de 8 segundos. Graças à Rota Celestial da Sabedoria, ele também completou a maior parte do currículo da escola primária com antecedência, visando conquistar o título de cão alfa da escola primária. Quando começou oficialmente na escola primária Sunshine, sua vida escolar era muito mais fácil em comparação com os outros. As competições pareciam simples, já que ele já havia estudado antes. Ele rapidamente subiu ao topo, ganhando prêmios em acadêmicos.
mas seu verdadeiro foco permanecia em desbloquear o próximo título do sistema. Fora dos estudos, ele frequentemente usava seu tempo livre para tutorar Shen Qingan. Embora ela não fosse naturalmente talentosa, sua diligência e personalidade brilhante permitiam que ela ficasse em segundo lugar na classe, logo atrás de Zixin, que sempre mantinha o primeiro lugar para desbloquear o título mais rápido. Zixin também participou de todos os eventos esportivos da escola, quebrando recordes um após o outro. Uma aluna transferida, chamada Bizu, chegou à sua classe. Enquanto Shenqing Hanhen admirava sua beleza, Zixin estava mais preocupado com o que aquela aura significava. Ele se perguntava se ela poderia ser uma fusora de genes, ou talvez descendente de uma. Apesar da curiosidade que ela despertava, Bizu permanecia distante. Ela evitava interações, raramente falava e frequentemente ficava imóvel em sua carteira após o fim das aulas. No início, toda a classe ficou intrigada com ela, mas com o passar dos dias, seu silêncio apenas aprofundava o mistério ao seu redor. A princípio, o comportamento distante de Bizu deixava seus colegas curiosos, mas com o tempo, eles perderam o interesse e a deixaram sozinha. Por mais de um mês, ela permaneceu quieta até que algo incomum aconteceu. Ela começou a secretar um estranho líquido branco com um odor fétido. Os outros alunos notaram e zombaram dela, dizendo que ela não parecia mais pura. O bullying escalou, com um garoto até jogando água sobre ela, fingindo ajudar a limpá-la. Bizu cerrou os punhos, tremendo. Enquanto a classe ria de sua humilhação, Shenqing Hanhen, preocupada com ela, pediu a Zixin que interviesse. Zixin concordou. Ele avançou, sua mera presença silenciando os valentões. Fixando o olhar em um deles, ordenou que limpasse a água da carteira de Bizu. O garoto, aterrorizado, obedeceu rapidamente. Em seguida, Zixin exigiu que todos que intimidaram Bizu se desculpassem imediatamente. Ninguém ousou recusar. Um a um, eles pediram desculpas, prometendo nunca mais intimidá-la. Embora Zitin ainda não entendesse completamente a aura misteriosa de Bizu, naquele momento, ela era apenas uma garota que precisava de proteção. Com ele ao seu lado, ninguém na classe ousava tocá-la novamente. Após ser defendida por Zitin e Shenqing Hanhen, Bizu finalmente se abriu. Ela os agradeceu sinceramente, com a voz trêmula de gratidão. King Hanhen a tranquilizou calorosamente, dizendo que colegas de classe deveriam ajudar uns aos outros. A partir daquele dia, ela tentou se aproximar de Bizu, muitas vezes puxando Zitin junto. Sempre que Bizu tinha lanches, ela os compartilhava com seus novos amigos. No entanto, no fundo, ela ainda lutava contra a insegurança, preocupada com seu cheiro, perguntando se eles sentiam repulsa por ela. King Hanhen rejeitou firmemente a ideia, dizendo que nunca pensaria assim e prometendo que sua amizade duraria para sempre. Zitin também ficou ao lado em silêncio, fazendo-a se sentir incluída. Para Bizu, que sempre fora isolada e rejeitada, a bondade deles parecia um sonho. Lágrimas brotaram enquanto ela aceitava a amizade deles. Em retribuição, ela lhes deu um presente, um colar com presas de besta, um presente precioso de sua mãe, esperando que simbolizasse seu vínculo eterno. Os três prometeram ser amigos para sempre, gritando isso com alegria. Por um tempo, seus dias foram preenchidos com calor e companheirismo, mas, justo quando King Hanhen pensou que essa felicidade duraria, a notícia chegou de que Bizu havia se transferido repentinamente, deixando confusão e tristeza. Zitin confirmou que viu pessoalmente Bizu preenchendo os papéis de retirada. Mais tarde, ele a viu saindo do escritório do diretor acompanhada por um homem de aparência poderosa, com suas informações mantidas confidenciais. Observando de longe, ele percebeu que a identidade dela estava longe de ser comum. A partir daquele dia, ela desapareceu de suas vidas, tornando-se apenas uma memória passageira de sua infância. A vida seguiu em frente. Em casa, Zitin continuou a treinar corpo e mente. Usando seu conhecimento, ele até aprendeu técnicas de massagem profissional, surpreendendo sua mãe com sua eficácia. Mas logo sua atenção mudou quando as notícias começaram a relatar sobre um jovem prodígio de Kyoto. Esse garoto, aos 10 anos, já havia passado por fusão genética e exibia uma força esmagadora, até levantando uma rocha enorme com uma mão. Zitin comparou as façanhas do prodígio com seu próprio progresso. Sem nenhuma fusão genética, ele já era capaz de levantar pesos incríveis, provando que seu potencial poderia ser ainda maior. Ainda assim, ele entendia o que significava ser pressionado por tal competição. Mas antes que pudesse focar em seu próprio caminho, uma notícia urgente apareceu na tela. Um país vizinho havia sido atingido por um ataque devastador de bestas aparentes. Imagens de testemunhas revelaram enxames de ratos aparentes gigantes causando caos na cidade. Em meio ao caos,
Uma mulher gritava por ajuda, enquanto uma das criaturas monstruosas avançava contra ela, suas mandíbulas se fechando. A investigação confirmou que hereges estavam por trás do recente ataque de ratos aparentes, secretamente atiçando as chamas nas sombras. Durante uma coletiva de imprensa, foi revelado que o chamado culto era uma organização anti-humana criada por traidores da humanidade para seus próprios objetivos egoístas. Eles se aliaram às bestas aparentes e lançaram ataques pelo mundo. As autoridades pediram que outras nações ajudassem a proteger o país na eliminação desses hereges. Enquanto isso, Zitin refletiu que teve sorte de nascer em uma nação poderosa. O país proporcionava estabilidade, o que lhe dava um ambiente onde podia se manter discreto e continuar ficando mais forte. Seus olhos se arregalaram quando o som de estrondos sônicos ecoou do lado de fora de sua janela. Curioso e cauteloso, ele se aproximou, afastou a cortina e viu esquadrões de ciborgues oficiais voando pelo céu noturno. Observando isso, ele esperava que nada de ruim estivesse prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Zitin saiu de casa e encontrou Shen Qingan, que o cumprimentou pedindo desculpas por fazê-lo esperar. Enquanto caminhavam juntos, a presa de besta dela começou a brilhar de repente. Surpreso, Zitin apontou, reconhecendo-a como a presa de uma besta aparente. Shen Qingan a ergueu enquanto ela emitia uma aura fraca. O brilho durou apenas um momento, e eles decidiram não pensar muito nisso. Ainda assim, Zitin não pôde ignorar a conexão entre os ciborgues reunidos na noite anterior e o brilho repentino da presa, sentindo um crescente desconforto de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto Zitin e Shen Qingan caminhavam, uma mulher os admirou, chamando-os de adoráveis e perguntando se eram irmãos. Shen Qingan esclareceu rapidamente que não eram irmãos, mas amigos de infância e melhores amigos. A mulher sorriu, admitindo que sentia inveja e desejava ter um amigo de infância também. Então, com uma expressão astuta, perguntou se eles estavam indo para a escola sozinhos e onde estavam seus pais. Zitin segurou a mão dela e disse firmemente para parar de falar. Ele a puxou, lembrando que chegariam atrasados, e os dois se apressaram. No caminho, Zitin a alertou para não responder a todas as perguntas de um estranho. Shen Qingan assentiu, dizendo que entendeu. Mais tarde, após a escola, os dois caminhavam por um beco tranquilo. Shen Qingan comentou que parecia assustador, mas Zitin explicou que toda a área estava programada para demolição e, como todos já haviam se mudado, era naturalmente silenciosa. Naquele momento, a mulher reapareceu, revelando que estava esperando por eles. Falando em um dispositivo, ela informou alguém chamado Shang, que havia encontrado as crianças. Zitin percebeu que ela o seguira, mesmo tendo ele tomado uma rota diferente para casa para evitá-la. A mulher tentou agir de forma amigável, oferecendo levá-los para sua casa para comer doces. Um homem ao lado dela zombou, dizendo que ela falava demais e sugeriu que apenas nocauteassem as crianças e as arrastassem. Ele avançou, gritando que estava com pressa para vendê-los por dinheiro. Antes que o bandido pudesse agarrá-los, Zitin deu um passo à frente e desferiu um soco poderoso, mandando o homem voando. A mulher observou incrédula, chocada que um aluno do ensino fundamental pudesse derrubar um homem adulto. Zitin não parou por aí, imediatamente avançando contra ela, seus punhos acertando com força explosiva. Após derrubar os bandidos, Zitin cerrou o punho com força. Ele percebeu que não havia adultos ou autoridades por perto, o que significava que, se quisesse proteger Shen Qingan, teria que resolver as coisas sozinho. Mas antes que pudesse agir mais, o chão começou a tremer. Um terremoto sacudiu o beco, deixando Zitin e Shen Qingan assustados. Olhando para cima, seus olhos se arregalaram quando um rato aparente gigante apareceu, sua forma monstruosa se elevando sobre os prédios. A criatura rugiu, suas mandíbulas enormes se fechando enquanto descia sobre a mulher, devorando-a instantaneamente. Zitin reconheceu o perigo imediatamente, puxando Shen Qingan para perto e instando-a a correr. Carregando Shen Qingan nos braços, Zitin correu pelas ruas estreitas, determinado a levá-la para um lugar seguro. Justo quando o rato se aproximava, um estrondo sônico cortou o ar. Um ciborgue desceu em velocidade incrível, aterrissando entre eles e a besta. Shen Qingan exclamou, perguntando se era realmente um ciborgue. Zitin estreitou os olhos, percebendo quão rápido ele se movia. O ciborgue imediatamente carregou energia, anunciando seu ataque, e então lançou bombas de fumaça anestésica em direção ao rato. Explosões seguiram enquanto a besta cambaleava, mas a luta estava longe de terminar. O rato aparente resistia ferozmente, forçando o ciborgue a continuar seu ataque. Apesar de seu poder, a força do rato provou ser esmagadora e a batalha se prolongou. Observando de perto,
Zitin pensou que o nível da ciborgue provavelmente não era muito alto. Ele lembrou de seu próprio encontro com um rato aparente, onde precisou enfraquecê-lo com dardos tranquilizantes e ainda lutou por 7 minutos em combate corpo a corpo para finalmente derrubá-lo. Zitin refletiu sobre a luta, lembrando-se do quão difícil era lidar com ratos aparentes gigantes. Eles podiam crescer mais de 8 metros de comprimento, e com sua natureza feroz, até ciborgues geralmente tinham dificuldade em enfrentá-los. Ele se sentiu sortudo por ter escapado do perigo no dia anterior. Ainda assim, ele percebeu que a intensidade de seu treinamento atual não era suficiente, e ele precisava se esforçar mais. Durante seus treinos, notificações do sistema apareciam, mostrando os ganhos de seus agachamentos com peso, que melhoraram sua vitalidade, força nas pernas e proficiência. Embora a ameaça dos ratos aparentes permanecesse, a vida seguia como de costume. Não muito tempo depois, Zitin e Shen Qinghan comemoraram seu 9º aniversário juntos. Cercados pela família, eles fizeram seus pedidos, apagaram as velas e trocaram presentes. Shen Qinghan recebeu um grampo de cabelo de madeira entalhado de Zitin, que ele fez usando sua rota celestial da sabedoria. Ela adorou, sorrindo feliz enquanto o agradecia. O tempo passou rapidamente, e num piscar de olhos, eles se formaram no ensino fundamental e avançaram para o ensino médio. Zitin manteve seu treinamento intenso durante o intervalo, determinado a desbloquear novos títulos e melhorar suas habilidades. Ele realizou milhares de flexões com peso, aumentando sua vitalidade e força muscular. Também fez treinos intervalados, aprimorando sua velocidade, resistência e coordenação. Finalmente, pouco antes do início da escola, ele conseguiu avançar para o nível comum de 3º grau biológico. Seus atributos físicos subiram dramaticamente, permitindo-lhe realizar façanhas como levantar 700 quilos com uma mão, pular 4 metros verticalmente e correr 100 metros em 6 segundos. Uma noite antes do início da escola, Zitin assistiu às notícias sobre o prodígio de Koyuto, um jovem de 16 anos que havia se fundido com um gene de formiga gigante e conseguia levantar uma liga de 2.000 quilos com uma mão. Zitin comparou sua própria força, calculando que, mesmo com o multiplicador do prodígio, sua força real era de apenas cerca de 400 quilos com um braço. Isso significava que Zitin ainda era mais forte. Sorrindo, ele pensou no quão empolgante seria passar por uma fusão genética algum dia. Logo após, o ensino médio começou oficialmente. Como o melhor aluno de sua cidade durante o ensino fundamental, Zitin atraiu a atenção de diretores de todas as melhores escolas. Durante o registro, até o diretor e seu professor de classe o receberam calorosamente, expressando grandes expectativas para seu futuro. Embora respondesse educadamente, Zitin decidiu se matricular na escola secundária de Xangai, principalmente por causa de suas excelentes instalações esportivas e com a condição de que Shen Qinghan pudesse estar na mesma classe que ele. No primeiro dia, Shen Qinghan sugeriu animadamente que jogassem uma partida de badminton antes do início das aulas. Segurando sua raquete, ela chamou Zitin com um sorriso brilhante, gritando com confiança enquanto balançava a raquete e executava seu movimento, a bola curva de fer. Justo quando o jogo estava esquentando, um grupo de veteranos chegou e os interrompeu. Um dos garotos afirmou que a quadra era reservada apenas para os alunos mais velhos, enquanto o outro sorriu maliciosamente, dizendo que a juniorzinha poderia ficar para que eles pudessem revezar em duelos com ela. Eles zombaram ainda mais, oferecendo aulas particulares se ela não soubesse jogar. Zitin deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme, dizendo-lhes para se afastarem dela. Ele lembrou-os da regra de primeiro a chegar, primeiro a usar. O veterano zombou, recusando-se a reconhecer a regra e declarando que tomaria a quadra independentemente de quem chegou primeiro. Ele pegou a peteca e declarou: "Minhas regras são as únicas regras." Com uma força explosiva, ele lançou um golpe poderoso. Seus movimentos foram tão rápidos e precisos que os veteranos não tiveram chance de responder. O impacto enviou ondas de choque pela quadra, deixando todos atônitos. O veterano foi jogado para trás em choque, tremendo enquanto questionava se Zitin era mesmo humano. Os outros sussurraram nervosamente, imaginando se ele já poderia ser um fusor de genes. Embora rapidamente descartassem a ideia como impossível devido à sua idade, percebendo que não poderiam vencer, os veteranos recuaram rapidamente, pedindo desculpas e dizendo que a quadra era deles agora. A partir daquele dia, ninguém no ensino médio ousou intimidar Zitin ou Shen Qinghan novamente. Com o incidente para trás, a vida escolar parecia muito com a do ensino fundamental, mas maior e com melhores instalações. Zitin, no entanto, permanecia focado em seu crescimento. Ele já havia concluído todo o currículo do ensino médio há muito tempo, então, durante as aulas, ele frequentemente lia livros de sua escolha. À noite, após o treino,
Ele expandia seu conhecimento estudando e aprendendo novas habilidades online. Usando sua rota celestial da sabedoria, Zit praticava culinária, fotografia, direção, natação, sobrevivência na selva e outras habilidades atléticas para garantir o título de Senhor do Ensino Médio o mais rápido possível. Ele não apenas mirava o primeiro lugar em todas as matérias, mas também representava sua escola em várias competições. Seus esforços valeram a pena. Ele coletou medalhas de ouro, prata e bronze em matemática, física, química, programação de computadores e até eventos atléticos. Apesar de seu domínio, ele tentava manter um perfil discreto, equilibrando suas conquistas com cuidado. Um semestre passou rapidamente, embora o título ainda não tivesse sido desbloqueado. Seu desempenho esmagador lhe rendeu reconhecimento e popularidade em toda a escola. Para sua surpresa, ele até ganhou um grupo de fangirls que o admiravam. Zitin ignorou a atenção das fãs, focando em tutorar Shen Qingan e se preparar para o festival esportivo da escola. Ele decidiu participar de apenas 3 eventos principais: arremesso de peso, salto em altura e corrida. Como essas categorias representavam força, agilidade e velocidade, ele acreditava que dominá-las garantiria uma vitória completa e possivelmente desbloquearia o título de Senhor do Ensino Médio.